Boa tarde, alunos. Na aula passada houve a explicação sobre a regência verbal, né, que vocês puderam acompanhar com vídeo e também puderam ter o acesso a essa explicação através do livro de vocês. Só recapitulando tudo que já foi falado, né? A regência verbal, o que isso significa? A regência verbal é um processo que acontece dentro da oração. Existe dentro da oração o termo regente, que no caso é a parte principal, aquela parte onde necessariamente faz a compreensão da frase, e o termo regido, não é isso? Mas o que acontece na regência verbal? Existe dentro desse conteúdo esses dois termos e uma ligação entre eles, onde ocorre através da preposição, da qual a gente já conversou sobre este assunto. Além disso, é necessário que a gente compreenda um pouco sobre os verbos, né? Que também já foi assunto das nossas gramáticas, verbos transitivos, que são eles direto ou indireto, ou verbo intransitivo. Espero que vocês tenham compreendido a explicação que foi colocada, né? Não vou prolongar muito para que o vídeo não fique muito extenso e vocês possam conseguir ter acesso ao vídeo, porque eu sei que quando o vídeo fica mais extenso, fica mais difícil, né, por conta da internet. Então, assim, qualquer dúvida, gente, ainda sobre essa circunstância, a gente vai tirar na aula de amanhã, tá certo? Olhem, amanhã nós teremos uma aula online. Logo após a esse exercício que iremos corrigir agora, nós iremos ter uma atividade bem curta, por que, tia, ela é curta? Porque cada questão a gente vai comentar, vai falar um pouco sobre a regência e sobre também o adjunto adverbial. Então, é uma atividade bem pequena, mas que vocês possam fazer para amanhã, porque amanhã nós vamos ter uma aula online, 2 horas da tarde, tá certo? Em torno das 2 horas, e eu vou botar o prazo no máximo até 2h15 para que a gente comece a nossa aula. Essa nossa aula a gente vai fazer a correção dessas duas gramáticas, da adjunta adverbial e da regência verbal, porque segunda-feira vai ser nossa prova bimestral com esses dois conteúdos, tá certo? Então, assim, vamos lá para a nossa correção e não se esqueçam da aula online de amanhã, tá? Vamos lá. Releia o fragmento a seguir extraído da obra Aventuras de Robinson Crusoe. Trata-se do primeiro momento do personagem no navio logo após que ele partiu, sem sequer pensar em consultar seus pais ou dar a eles as notícias suas. Apenas o navio saiu do rio Humber, refrescou o vento e o mar começou a engrossar furiosamente. Como era a primeira vez que viajava por mar, o enjoo e o terror apoderam-se do meu corpo e alma, mergulhando-me num desgosto impossível de exprimir-se. Agora compare o trecho original lido com a versão a seguir. Apenas o navio saiu, refrescou e o mar começou. Como era a primeira vez que viajava por mar, o enjoou e o terror apoderou-se e mergulhando no impossível de exprimir-se. De que expressões foram excluídas do texto original neste segundo texto? Do rio Humber, o vento, a engrossar furiosamente, do meu corpo e alma, me e no desgosto. Qual é a importância das expressões excluídas para o sentido do texto? Gente, elas foram porque vocês acham que... Vamos aqui olhar bem na primeira. Apenas o navio saiu do rio Humber. Apenas o navio saiu. Gente, preste atenção que a forma como complementa do verbo saiu, ele está complementando o verbo, não é isso? Então, olhem, as informações, eles completam as informações que o verbo em destaque querem transmitir. Sem elas, o sentido do verbo fica incompleto. Vamos olhar aqui, ó. Apenas o navio saiu do rio Humber. Apenas o navio saiu, refrescou. Quando vem a primeira opção, lógico que fica mais explícito, mais compreendido. Entendeu o que é a importância do complemento para o verbo?
Segunda questão. Você pode perceber que para os verbos em destaque tivesse sentido, foi preciso acrescentar um complemento. Agora observe os trechos a seguir. No dia seguinte, o vento caiu. Dormi bem durante a noite. O mar amainou. Venha cá. Os verbos em destaque precisam de complemento para que se compreenda a informação que transmite? Não. Mesmo nos últimos casos, o verbo dormir e vir não precisam de complemento. Por quê, Ti? Olha aí, ele é um verbo intransitivo. Lembra que o verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Vocês se lembram aquele verbo que eles não necessariamente está lá, ele vai necessitar de complementar. Eu dormi mal, eu dormi bem, eu dormi na casa da minha avó, eu dormi em uma rede. Então, eu dormi já dá uma complementação da ação. O sentido do complemento não é tão importante assim para a compreensão da frase, né? E como são classificados eles, gente? Verbos intransitivos. Releia o trecho. Meu pai, homem circunspecto e prudente, deu-me excelentes conselhos para me dissuadir dos projetos, porque me via entusiasmado. Por qual termo a palavra porque poderia substituir? Pelo termo pelos quais, o pronome quais procedido por preposição, tá, gente? Terceira questão. Essa expressão se refere a qual termo na oração? Ao termo projetos. Gente, aqui foi só uma atividade para vocês se orientar na questão da complementação do verbo, que é a base importante da regência verbal, tá certo? Eu quero que vocês prestem bem atenção na aula de amanhã, então não faltem, tá bom? E após esse vídeo eu vou passar a atividade que vocês irão deixar para corrigir amanhã. Boa atividade!